No ano de 1910, dois missionários suecos estavam nos Estados Unidos e receberam uma mensagem de Deus. Alguém entregou a eles uma palavra profética, dizendo que o Senhor estava enviando eles para uma cidade chamada Pará. O problema é que nenhum dos dois sabia onde ficava este lugar. Então eles foram até o mapa mundi, procuraram com atenção e descobriram que se tratava de uma cidade que ficava no extremo norte de um país chamado Brasil. Eles não falavam o nosso português, não conheciam absolutamente ninguém por aqui e não tinham o dinheiro guardado. Mesmo assim, eles compraram uma passagem de terceira classe em um navio e 2 semanas depois desembarcaram em Belém do Pará, com apenas R$90 no bolso e uma certeza absoluta no coração. Deus os havia enviado para ali. E hoje, mais de 100 anos depois, aquela igreja que começou em um porão em Belém se transformou na maior denominação evangélica do Brasil, com mais de 12 milhões de membros. E o Brasil se tornou o segundo maior país cristão do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o que quase ninguém sabia é que aquela mensagem, no ano de 1910, não foi a única. Nesses últimos 110 anos, dezenas de líderes cristãos de várias partes do mundo, de época diferente, e sem nunca terem conversado entre si, disseram praticamente a mesma coisa sobre o Brasil. E ao que tudo indica, nós estamos caminhando para isso. E eu vou te explicar o porquê. Inclusive, eu quero trazer aqui uma profecia na Bíblia, no livro de Isaías, que pode estar relacionada ao Brasil, que pouquíssima gente conhece, né? E se você deseja crescer espiritualmente, aprender um pouco mais da Bíblia, a cada dia se inscreva no meu canal, ative também o sininho da notificação, tá bom? Agora sim, vamos lá, irmãos. Antes de tudo, precisamos voltar lá no começo. O nome daqueles dois missionários era Gunn Wignes e Daniel Berg. Eles chegaram ao Brasil em novembro de 1910 e foram acolhidos no porão de uma igreja batista em Belém. Eles começaram a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e em julho de 1911, a primeira brasileira a receber esse batismo foi uma mulher chamada Celina de Albuquerque. Dias antes, ela tinha sido curada de um câncer no rosto, depois que os missionários oraram por ela. A partir dali, o avivamento começou a se espalhar. Mas preste atenção em um detalhe que quase ninguém comenta. O nome da cidade onde tudo começou, Belém. E o missionário Gunn, antes mesmo de vir ao Brasil, falou que de uma cidade chamada Belém seria derramado o último e o mais forte despertar espiritual da terra. Pode ser coincidência ou não, mas a cidade onde Jesus nasceu também se chamava Belém. E a cidade onde o movimento pentecostal brasileiro nasceu carrega esse mesmo nome. Agora, a gente precisa olhar para os números para entender o tamanho do que aconteceu depois. De acordo com o censo de 2022, o Brasil hoje tem 47 a 50 milhões de evangélicos. Isso representa quase 30% da população do país. Em 1970, esse número era apenas de 5%. Ou seja, em 50 anos, o crescimento foi muito rápido e muito forte. Hoje, surge de 10 a 20 novas igrejas evangélicas por dia no Brasil. São centenas de milhares de congregações espalhadas praticamente em todo o bairro e cidade do país. E eu sei também que muita gente que me acompanha aqui no canal vem do catolicismo e realmente quer viver de acordo com a Bíblia, colocando a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E não para por aí. O Brasil é o segundo país que mais envia missionários para o exterior em todo o mundo. São mais de 30 mil brasileiros trabalhando como missionários em dezenas de países, incluindo nações difíceis no Oriente Médio, da África e da Ásia. Um país que há pouco mais de 100 anos era o campo que recebia missionários.
Hoje é uma das maiores forças para elevar a palavra de Deus ao planeta. E agora, eu preciso que você entenda por que isso é tão importante. Porque não foi apenas um missionário viking que falou sobre o Brasil. Foi uma sequência de profecias durante mais de um século, dizendo coisas muito parecidas. Por exemplo, em 1935, um pastor que liderou um dos maiores movimentos de cura da América do Norte falou que nas partes mais simples da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. E no ano seguinte, em 1936, um dos pioneiros do movimento pentecostal na Austrália disse que ele tinha recebido apenas algumas gotas de uma magia de milagres, mas que a grande chuva de Deus aconteceria no Brasil. Antes da volta do Senhor Jesus, líderes de grandes avivamentos disseram que o Brasil seria um lugar que alimentaria a fé do mundo todo. Outros líderes disseram que viram um anjo balançando a bandeira do Brasil e que o nosso país foi escolhido para exaltar o nome do Senhor. Nestes últimos dias, outras pessoas falaram que de vilas pequenas do Brasil sairiam homens simples, sem fama e sem grandes estruturas, que iriam mexer com as instituições religiosas e levar o fogo espiritual para a Europa e lá até Jerusalém. E um deles foi ainda mais específico. O famoso evangélico Billy Graham, que já faleceu, disse em vários encontros de orações pelas nações que Deus tinha falado com ele que daqui do Brasil sairia um grande mover missionário, como se o país se tornasse um tipo de celeiro que enviaria pessoas para levar o evangelho ao mundo. E com o tempo, essa fala começou a ser repetida por muitos líderes cristãos, porque realmente o Brasil passou a enviar missionários para vários países. E existe também, em outros episódios, que muita gente se lembra, em um evento internacional onde havia bandeiras de vários países, enquanto eles estavam orando pelas nações. Algo chamou muita minha atenção quando eles chegaram à bandeira do Brasil. As pessoas relatam que naquela hora uma fonte de água começou a jorrar e acabou atingindo justamente a bandeira brasileira. E muitos sentiram a presença de Deus naquele momento e que eles entenderam que aquilo é um símbolo espiritual, como se fosse um sinal de que de dentro do Brasil viriam derramar que alcançaria outras nações. Enfim, meus irmãos, são muitas profecias. Eu mesmo já tive um sonho profético onde um avivamento estava começando nas casas, nas favelas do Rio de Janeiro. E naquela mesma semana que eu tive esse sonho, eu estava num culto nos Estados Unidos. Uma americana tomou o microfone e ela disse que naquele dia Deus tinha falado com ela que um avivamento muito poderoso começaria no Brasil. Eu vou colocar esse vídeo aqui no final para você assistir e você vai ver essa americana entregando essa palavra profética. Irmãos, eu realmente acredito que o Brasil tem um papel fundamental nesses últimos dias. E é aqui que muita gente pergunta, mas e a Bíblia? A Bíblia fala alguma coisa sobre o Brasil? E eu vou ser bem sincero com você. A Bíblia não fala o nome do Brasil. Assim como ela não fala o nome dos Estados Unidos, não fala o nome da China, da Rússia, mas existem pessoas que muitos estudiosos analisam e que merecem a nossa atenção. Em Isaías capítulo 18, o profeta descreve uma terra que fica além dos seios da Etiópia, uma terra que é cortada por muitos rios, e ele fala de um povo alto, de pele lisa, uma nação forte. No versículo 7, esse mesmo povo trará uma oferta ao Senhor nos exércitos e lá no Monte Sião. Naquela época, essa mensagem falava de uma região perto do Egito, mas a expressão além dos rios da Etiópia chamou a atenção de muitos teólogos,
Porque se você traçar uma linha saindo de Israel, passando pela Etiópia e atravessando o mar, você chega justamente na costa do estado do Brasil. E a Bíblia diz em Sofonias capítulo 3, versículo 10, o seguinte: desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores e o meu povo disperso me trarão ofertas. E mais uma vez aparece a mesma localização geográfica e com a mesma ideia de um povo que está longe, mas que traz adoração ao Senhor. Meus irmãos, eu não estou dizendo que esses textos foram escritos pensando exclusivamente no Brasil. Seria uma irresponsabilidade da minha parte afirmar isso, mas o que eu estou dizendo é que os detalhes são parecidos demais para a gente ignorar. Um país imenso, cortado pelas pela maior bacia de rios do mundo, que hoje tem dezenas de milhares de cristãos e que envia missionários para o mundo inteiro. Se isso não for o cumprimento de uma profecia, é no mínimo um sinal que merece a nossa observação. Mas agora eu preciso falar de algo que dói, algo que incomoda muito, porque receber um chamado de Deus, realmente cumprir esse chamado, são coisas muito diferentes. O Brasil tem os números, tem as forças, tem a história, tem as profecias, mas também tem muita corrupção dentro das igrejas. Tem escândalos de líderes que usaram o nome de Deus para ficarem ricos. Tem divisão, tem vaidade, tem competição entre as igrejas. Tem muitas congregações sendo construídas em cada esquina, mas a mudança real na sociedade ainda caminha muito devagar. O profeta Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas falariam de Deus. Os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Ou seja, o espírito seria derramado. Mas o profeta Joel, antes de entregar essa promessa, ele faz um pedido muito claro: rasguei o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, o poder de Deus vem, mas ele vem sobre um povo que quebra o orgulho do coração. Ele não vem sobre um povo que constrói templos bonitos, mas que continua com o coração endurecido. E eu acredito que esse é o movimento que o Brasil vive agora. Não podemos nos orgulhar dos números, dos tamanhos das igrejas. É hora de nos colocarmos diante do Senhor, com muita verdade e honestidade, porque esse chamado é real. Eu acredito que é. Então, a nossa responsabilidade também é muito grande. Deus não deu para o Brasil dezenas ou centenas de palavras proféticas durante mais de um século para nós ficarmos de braços cruzados. Ele fez isso porque ele espera algo de nós. Ele espera que a igreja brasileira pare de brigar entre si, pare com as fofocas e comece a cumprir aquilo que foi falado. Ele espera que os jovens não fiquem em busca de seguidores de fama, mas que tenha o temor do Senhor. Amém? Eu sei que existem muitas pessoas que vão ouvir isso e vão dizer que é um grande exagero, que tentar achar que o Brasil na Bíblia é forçar a interpretação. E eu entendo, a palavra de Deus deve ser tratada com muito respeito e nem toda frase dita num altar tem o mesmo peso das Escrituras. Mas, irmãos, quando a gente vê 2 missionários chegando a um país que eles nem conheciam apenas por causa de uma palavra profética, e esse país se tornar a segunda maior força cristã do planeta em pouco mais de 100 anos, alguma coisa séria está acontecendo. A grande verdade é que o Brasil sempre foi deixado de lado, sempre foi subestimado pelo mundo, pela mídia e até mesmo pela própria igreja em outros países. Mas Deus tem um costume muito claro de usar exatamente aquilo que o mundo não dá valor. Deus escolhe as coisas desprezíveis, as coisas loucas, e Ele tem um prazer em restaurar as nações. Quando a gente olha hoje para a corrupção no meio dos políticos, no meio dos brasileiros,
e até dentro das igrejas, a gente muitas vezes perde a esperança. Mas, irmãos, é justamente aí que Deus pode fazer um grande milagre. A gente vê na Bíblia que Deus escolheu um povo de escravos para ser uma nação. Ele escolheu um pastor de ovelhas para ser rei. Ele escolheu pescadores simples para começar a sua igreja. E talvez ele tenha escolhido um país aqui no hemisfério sul, para que o mundo muitas vezes não leva a sério, para ser um lugar dos últimos grandes mover de Deus antes da volta de Jesus. Amém? E se isso realmente for verdade, a pergunta não é se o Brasil está ou não nas profecias. A pergunta é: você está pronto para fazer parte do que Deus quer fazer através do nosso país? Porque o chamado já foi feito, já foi confirmado, já foi repetido por mais de 100 anos. A única coisa que falta agora é a nossa resposta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos para você assistir. Selecione um deles e eu te espero agora no próximo vídeo. Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.